Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre Apocalipse, mas também falando sobre escatologia como uma das ferramentas para se interpretar a vasta literatura que nós encontramos no livro de Apocalipse. E sobre escatologia, nós temos também o livro do Miller J. Erickson, do professor aqui, Erickson. Batista viveu até 2021, se eu não me engano. É um teólogo batista, é, tem a sua influência, tem a sua repercussão. O doutorado dele foi realizado sob a batuta do Pannenberg, do Wolfhard Pannenberg, tá? Eu tenho a teologia sistemática do Erickson, a primeira, que é resumida, e tenho a completa também, que é 2014, 2012, eu não me lembro mais a data exata. E esse livro sobre escatologia é do ano 2012. Ele foi elaborado em 2010. Chega aqui sempre com um certo atraso, né? É porque ele foi elaborado basicamente a pedido dos alunos de um dos cursos que ele ministrava na universidade, por conta daquele fervor, das polêmicas, por conta do início do novo milênio, né? Você se lembra, você que é da minha idade aí, ou um pouco menos, você se recorda, o ambiente esquizofrênico por volta do ano 2000, né? Que o ano 2000 termina o segundo milênio da era cristã e tem-se início o novo milênio, o século XXI que nós estamos vivendo agora, né? Iniciado em 2001. Tudo começa em um, tá? Então, o Erickson produziu esse material e o título é A Polêmica em Torno do Milênio, a polêmica em torno do milênio. Tá? O mundo não acabou como alguns esperavam, a consumação dos séculos não ocorreu no ano 2000, se bem que as pessoas esperavam para o início do ano 2000, né? O período termina no fim do ano 2000, 31 de dezembro do ano 2000, terminou o segundo milênio. O terceiro milênio e o primeiro século, ou século XXI, tiveram início no primeiro dia de janeiro de 2001. Meia-noite virou o dia, começou lá o novo século, o novo milênio. Essas questões de data são uma tremenda confusão na cabeça da maioria das pessoas. Nós vimos naquela época lá um monte de esquisitice, uma série de coisas estranhas, de pensamentos absurdos, alguns até famosos aqui no Brasil e ao redor do mundo também. Passaram vergonha mais uma vez, propondo que seria a data final para ou o arrebatamento da igreja, ou para a vinda de Cristo, ou para a primeira etapa da vinda de Cristo, que seria o arrebatamento e tal. Uma série de pensamentos estranhos, de pensamentos confusos, de falsas revelações, de falsas profecias, que surgiram naquela época. E a maioria nem sequer se retratou, né? A cara de pau é uma coisa estarrecedora e altamente vergonhosa. O sujeito tem as suas impressões sobre a realidade, tenta impor sobre os outros, sempre tem algum desavisado que segue. E, via de regra, quebram a cara. Então, ele produziu essa escatologia, não chega a ser um manual de escatologia, mas é uma introdução aos estudos das doutrinas das últimas coisas. E, como acadêmico que é, ele começa sob a perspectiva histórica. É difícil para nós entendermos isso hoje. É difícil para nós que vivemos aqui na América do Sul, de classes econômicas ali abaixo da classe média ou tentando chegar na classe média. É difícil para nós entendermos que houve na história da humanidade, mais precisamente da Europa, da América do Norte, e em indivíduos que pertenciam a alguns grupos chamados elitizados da América do Sul, da América Central, nesse mundo aí de colonização europeia, houve uma visão altamente otimista em relação à humanidade.
existiu esse momento. É o chamado século XIX. Século XIX, cronologicamente, vai até 1900. Quando ele termina? Ele quase não acabou. Ele quase não terminou. Foi preciso o século XX, guerras e mais guerras, morte e mais morte, destruição e mais destruição, fiascos, fracassos políticos, econômicos, religiosos, para pôr fim a esse modo de pensar e de interpretar a realidade. E não acabou totalmente, continua em parte aí. Esse modo de pensar altamente otimista, ele tem um enraizamento no desenvolvimento das teorias sociais, das teorias políticas, das teorias econômicas daquele período da história. A Europa começa a presenciar um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento acadêmico, né? As doutrinas acadêmicas começam a se formarem, a psicologia, a psicanálise, a botânica, todo o conhecimento, chamado conhecimento científico hoje, ele começa a brotar ou surgir na Europa, é muita pretensão, e essa é a pretensão dos europeus, como se o conhecimento humano tivesse surgido lá. O conhecimento humano começa a se enraizar naquela sociedade que, repousando sobre uma certa tranquilidade, uma prosperidade econômica, muitos dos seus membros puderam dedicar-se às muitas áreas do conhecimento. Então há um crescimento. Você tem as teorias evolucionistas lá que incendiaram a Europa e a América do Norte, lá do Darwin, né? E várias outras áreas do conhecimento humano. Então eles passaram a se interpretar e se enxergar como um período em que a humanidade estaria experimentando uma etapa do processo evolutivo. E isso infectou e isso contaminou o pensamento cristão. Nós, os cristãos, sempre vivemos as nossas vidas como podemos viver. Então, a maioria dos cristãos daquele período nem sequer sabia o que estava acontecendo, mas são afetados, como hoje também somos afetados. Alguém pensou de escrever um livro na universidade, lá na Escócia. Foi interessante, aquilo reverbera, de alguma maneira chega sobre os outros, influencia a elite pensante, que mesmo que não tenha a capacidade de penetrar na popularidade, no povo, acaba influenciando aqueles que influenciam, que vão influenciando outros e tem esse efeito cascata. O século XIX foi isso aí, né? Foi um período em que a mente cristã se deixou levar por uma série de delírios e devaneios. E eles interpretavam a Bíblia e a realidade de uma forma muito própria. Não que desprezassem a Escritura, o pensamento cristão. Não, eles adaptavam a fé cristã às suas concepções de vida e de realidade. Um pensador aqui, Ritchell é muito citado pelo Dr. Strong, E Strong não tem nenhum apreço pelo pensamento de Ritchell. O fato é que o pensamento desse homem expressava o que pensava uma boa parte da elite pensante naquela época. Tá, vamos lá. O cristianismo não é como um círculo com um só centro, mas seria uma elipse com dois focos. As doutrinas da redenção, a operação da graça divina. E o outro foco seria o reino de Deus, ou a atividade ética do homem. Esse reino de Deus, nessa maneira de pensar, não tem uma relação com a Bíblia, com as Escrituras. Esse reino de Deus seria a comunidade ética composta de homens cuja distinção seria a característica, seria o amor. O reino é estabelecido pelo homem, mas também os religiosos. Jesus teria fundado esse reino. A humanidade num processo de evolução ou de progresso, implantaria o reino de Deus. O reino seria basicamente um reino ético, de princípios, de valores. Seria a construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade aprimorada, de um homem superior. É claro que você olhando para a história, o mundo em que eles viviam, o mundo que os sustentavam era baseado na opressão, na escravidão,
na, na morte, no extermínio de povos, de nações, na exploração de muitos indivíduos, mas eles não enxergavam assim. Para eles, eles estavam fazendo um bem. Para eles estavam apenas ajudando, porque eles eram os seres superiores. É claro que esse pensamento culminou nas teorias políticas desastrosas da Europa e também da América do Sul, do mundo todo, tá? Seria o reino de Deus seria instaurado progressivamente através dos esforços dos cristãos, não mediante algum acontecimento cataclísmico. Nunca desapareceu. Homens e instituições passaram a se sentir confortáveis com a ideia de que eles eram a expressão do reino de Deus na terra, do reino de Deus no mundo. Esse pensamento dominou por muito tempo o pensamento católico romano. Não sei se desapareceu e também não me interessa, mas por contaminação nunca abandonou também o pensamento protestante, o protestantismo europeu, que é decorrente do catolicismo romano. Não é uma religião diferente. As pessoas falam que é uma outra religião. Não é, é a mesma religião. A reforma protestante é uma reforma eclesiástica, é uma reforma no modelo de governo da igreja, é uma reforma no modelo de culto da igreja, é uma reforma litúrgica, é uma reforma administrativa, é uma reforma política. O que está em vistas na reforma protestante é a real natureza da igreja, o seu caráter, o seu propósito, a sua missão, como ela se autogoverna e como ela se relaciona com o mundo à sua volta. As pessoas falam, a teologia protestante. Meu irmão, a teologia protestante é a mesma. O que se fez foi um resgate de princípios e valores com vistas à formulação de uma igreja que correspondesse de forma mais plena ou mais intensa ao que foi proposto nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, ao que foi proposto aos cristãos, como ser igreja. Porque o conhecimento teológico protestante do católico, ele é distinto no que diz respeito à sua aplicação com vistas à construção da eclesiologia, uma teologia para uma eclesiologia. Tomás de Aquino, que foi não foi, né? Falam que é o grande formulador da teologia católica. Já existia a Igreja Católica Apostólica Romana antes de Tomás de Aquino. Já existia teologia antes de Tomás de Aquino. Mas Tomás de Aquino formulou uma teologia, uma obra gigantesca, com o intuito de justificar o modelo eclesiástico católico apostólico romano. Ele é um doutor da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Uma mente brilhante, um intelectual brilhante, um religioso comprometido com a sua fé, com a sua instituição, com seus princípios, com seus brasões, com os valores que ele defendia. Tá? Mas não é um modelo superior de teologia. Não é um modelo pleno de teologia. Os reformadores recorreram também a Tomás de Aquino no que ele se vale, por exemplo, de Agostinho, no que ele se vale de outros teólogos que não tinham uma forma de pensar que tivesse o objetivo de justificar o catolicismo apostólico romano. Tá? Isso gerou toda uma repercussão, né? Isso foi um dos grandes marcos no cristianismo europeu. Lembrando que a primeira cisão, a primeira divisão do cristianismo que nós temos, uma divisão clara mesmo, né? Não estamos mais juntos, não estamos mais caminhando juntos, foi por volta do ano 1000, em que a igreja oriental cansou-se da igreja ocidental e falou tchau, vocês sigam
o caminho de vocês, nós seguiremos o nosso. Essa ideia, esse conceito de que o cristianismo é uma religião assim, como que um amálgama, uma coisa unida, não é bem assim. Não é bem assim. E a ideia de que um modelo de religião é superior aos demais, um dos modelos cristãos, ou um dos grupos ou facções cristãs é superior aos demais, isso é altamente questionado e tem sido questionado através da história. E nunca pararemos de questionar. Por quê? Quando o cristão para de questionar, para de confrontar a sua própria vida e a instituição a qual ele pertence ou faz parte, para de confrontar tudo aquilo com a Escritura, com a revelação de Deus, ele se acomoda e ele é levado conforme o momento, a ocasião ou conforme o estado em que se encontram essas instituições. Então, esse período aí que hoje é batizado aqui de liberalismo é uma forma de pensar que nunca acabou. Ela é contrária às Escrituras no que diz respeito ao modo e ao propósito, mas ela é recheada de textos bíblicos, ela tem uma certa beleza, ela tem uma certa poesia, ela tem um certo ar romântico, mas é uma visão completamente irrealista e distorcida da realidade do indivíduo e do mundo como um todo, tá? Mas assim eles pensaram. A escatologia daqueles dias, do movimento liberal, ela era uma escatologia não escatológica, era uma profecia não futurista, era algo que se realizou e se consumou com a vinda de Cristo a este mundo, e ponto. É um sistema isolado, fechado, em que Deus não interfere, no qual Deus não se interessa, no qual o Espírito de Deus não se move. O homem não é só deixado à mercê da sua humanidade, mas a humanidade é suficiente para criar um aprimoramento, um desenvolvimento, uma evolução espiritual que resultaria, segundo eles pensavam, que resultaria num reino cristão sobre toda a terra. É claro que eles não tinham nenhum pudor em governar em nome de Cristo Jesus. Esse período chamado liberalismo, instituições e homens se propuseram a governar por Deus, a falar por Deus, a agir por Deus, a determinar quem seria digno ou não de ingressar nesse reino em nome de Deus. Toda sorte de excessos, abuso ocorreram nesse período, mas eles assim não enxergavam. A cegueira tomou conta deles. O movimento liberal é sempre um alerta. O movimento liberal, teológico, que existiu e ainda tem lá os seus representantes, ele é um alerta no que diz respeito à capacidade humana de se auto-aprimorar, de se autodesenvolver ou de proporcionar a própria salvação, por assim dizer. É sempre um risco, é sempre um alerta. E o Dr. Erickson, ele inicia com a sua escatologia com esse movimento. Ele não inicia no período apostólico, ele inicia nesse período da história, porque depois vem as reconstruções, tá? Um texto aqui bastante interessante diz isso aqui, ó. A base desse pensamento é que o homem, o ser humano, poderia transformar o próprio caráter e também a sociedade através do esforço próprio e não pela operação de Deus através dos cristãos. Tá? O esforço próprio. A operação de Deus não seria como nós imaginamos hoje, através do Espírito Santo. Não, a operação de Deus seria o fato já realizado da vinda de Cristo para a humanidade, ou seja, a partir dali a humanidade passaria a dispor em si mesma de todos os meios e recursos para construir esse reino cristão. Olha um texto aqui muito bonito de um dos pensadores ou de alguém que refletiu sobre esse período, é recheado de passagens bíblicas. Tem um certo encanto, tem uma certa beleza. Olha o que eles dizem. É um tal de Fosdick. Tenhamos nós mesmos esse espírito e que Deus possa operar sua vitória em nós e através de nós.
persuadir outros a serem transformados pela renovação de suas mentes, que possamos nos esforçar por uma melhor organização da sociedade para que o propósito divino possa ser promovido e não impedido pela nossa vida econômica e política. E então aguardaremos pelo acontecimento na forma e no tempo dele. Essa tem sido nossa postura e pregação, as quais nos parecem cristãs. Veja que tem uma beleza. Um cristão desavisado, um cristão desatento, fala, mas é exatamente o que nós estamos pedindo. É por isso que nós clamamos. É por isso que nós vivemos. Veja que essa maneira de pensar criou a ideia que possibilitou o nazismo, o fascismo, o militarismo e tantos outros ismos que levaram a humanidade a um conflito que se arrasta até hoje. A Segunda Grande Guerra acabou. Acabou em termos do conflito europeu, mas continua se arrastando o mundo afora. Há uma batalha ideológica aí que nunca se esgotou, que nunca terminou. Esse era o pensamento da maioria? Não, talvez de uma elite pensante. Pensar diferente deles era ser considerado o quê? Fanático e sectário. Né? Os místicos pensam... Então, qualquer que pensasse de forma diferente deles, tal como hoje, né? Era segregado, era tratado como, você ora em línguas, né? Você é um místico, você é um pentecostal. Mas o que eu penso é diferente do que a pessoa está falando. O que eu entendo e interpreto no que a Bíblia me ensina e me permite pensar e expressar é diferente do que a pessoa diz quando soam essas palavras. Normalmente, transmitem a ideia de seres limitados ou inferiores. Quando alguém quer batizar uma pessoa ou um movimento, né, com o qual ela discorda ou considera indigno da sua pessoa e da sua presença, ela faz uso dos apelidos, né? Alguns são bonitinhos, generosos, né? Foi assim com os cristãos. Esses cristãos aí. Cristãos era uma maneira desdenhosa, né, que no Império lá se referiam aos seguidores de Jesus chamado Cristo. Tá? Era uma forma desdenhosa, era uma forma assim, nada respeitosa de referir-se a outra pessoa. E esse mau hábito, esse mau costume chegou até hoje. Invadiu as igrejas. Você é batista. Você é evangélico. Você é católico. Você é carismático. Você... luterano, ainda existe isso. Luterano, meu Deus do céu, mas não acabou essa igreja? Existe isso nos meios cristãos. A falta de respeito, a interpretação equivocada do pensamento alheio, né? Cada um se achando aí o último profeta, né? O último Elias sobre a face da terra. Mas o liberalismo, resumidamente, foi isso. Um desastre, uma aberração teológica, uma aberração doutrinária, uma aberração escatológica, uma aberração religiosa, em que o religioso podia ser não religioso, o cristão podia ser não cristão, se ele simplesmente aceitasse princípios e valores éticos e morais cristãos, ele já estava bom. Aquilo ali seria a semente que permitiria brotar no coração um novo homem. Não é uma operação milagrosa do Espírito Santo. Tá? Seria a mera aceitação de princípios e valores morais, não necessariamente históricos ou escriturísticos. Quando liam a Bíblia, mas os cristãos no passado esperavam que Cristo retornasse. Aí os liberais diriam, essa era a maneira primitiva de se pensar. Homens primitivos, numa sociedade primitiva, né, com capacidade limitada, pensavam dessa maneira. Mas nós, no presente estado de desenvolvimento e evolução do indivíduo, da sociedade, acreditamos que daremos conta do recado. Basicamente, é um egoísmo em forma de teologia, né, sob uma perspectiva sociológica, antropológica. Há uma certa esperança, há um certo comprometimento
mas não com o evangelho de Jesus Cristo ou com a causa de Jesus Cristo. É em si mesmado, é completamente condicionado ao agir do ser humano, considerando o ser humano o fim último de si mesmo. Tá? Eu estou aqui resumindo. É claro que há outras informações sobre esse período, mas são extremamente deselegantes. Sabe como as pessoas puderam perder o contato com a realidade? Se drogando, se entupindo de ópio, se entupindo de cocaína, se entupindo de álcool, se entupindo de orgias. Se você pegar a Europa, a América do Norte, nesse mesmo período em que os discursos têm essa beleza retórica, essa elegância, essa confiança em si mesmo, você verá que não é isso. A sociedade era completamente outra, o mundo era completamente enlouquecido. O consumo de entorpecentes, principalmente o ópio, se alastrou pela Europa, pela América, tá? Quando surgiu a cocaína naquele tempo, você que está preocupado com as drogas que se vão ser ou não liberadas, naquele tempo o médico prescrevia o que tinha. O que tinha era heroína. E as pessoas ficavam dependentes e iam se definhando. Quando surgiu a cocaína foi celebrada como uma droga salvadora, que poderia tirar as pessoas do vício no ópio. Tá? Esse é o mundo. Quando se entra em 1900, 1920, 30, 40, 50, a sociedade na Europa, na América do Norte, era um pouco mais conservadora por ter se afastado, mas muito embora a fachada tenha essa beleza, essa elegância, o pensamento era regado a tudo isso daí, a uso e abuso de tudo e de todos, tá? Mas construíram uma forma de pensar muito bonita, muito elegante, que dominou as universidades, as grandes igrejas, as grandes catedrais, né? Toda aquela pompa, todo aquele ritualismo, todo aquele formalismo, toda aquela circunstância. Não que não houvesse santidade no mundo, não que não houvesse homens e mulheres fiéis a Deus. Mas em termos de estrutura do pensamento e organização de princípios filosóficos, teológicos, que podiam influenciar as demais áreas do conhecimento humano, o liberalismo basicamente foi isso, tá? Uma fachada para que se cometesse toda sorte de abuso. Mas aqui o Erickson está falando de um período da história em que um modo de pensar a Bíblia, um modo de pensar as Escrituras, um modo de pensar a fé, quase que prevaleceu, tá? Deus nunca abandonou a humanidade, graças a Deus, mas para desconstruir essa maneira corrupta de pensamento, foi preciso o século XX. Para você ter uma ideia, o século XIX, século XX, para você ter uma ideia, eles realmente pensavam que o século XX, a partir de 1900, seria o século cristão, tá? Havia uma crença de que a partir de 1901, o século XX em si seria o milênio, entre aspas, seria o reino de Deus se expandindo sobre a terra, tá? Literalmente. Eles chegaram a acreditar nisso. Mas como seria isso? Através das instituições, através das igrejas, né? Através dos estados cristãos, ou católicos, ou protestantes, lembrando da presença dessas instituições em quase toda a América e boa parte do mundo. Eles acreditavam sim que as instituições e a humanidade realizaria a implantação do reino de Deus no braço e na força do homem. Muito embora a Bíblia diga que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, eles assim pensaram. E essa forma de pensar não desapareceu completamente. Não desapareceu completamente. Há quem consiga encontrar algumas ideias boas em meio a tudo isso, tá? Mas, de um modo geral, a primeiro plano, foi uma grande catástrofe, porque deu início a praticamente uma guerra sem fim. Não que na Europa não houvessem guerras. Eles simplesmente não enxergavam a violência e a morte como nós enxergamos. Eles enxergavam em termos de teoria daquela
teoria estúpida, né? Criada lá da evolução, que pregava a sobrevivência do mais forte. Então, se a pessoa está morrendo de fome, é porque ela é fraca. O melhor que você pode fazer por ela é deixá-la morrer. Né? Essa era a cabeça, esse era o pensamento reinante. É claro que eles dão uma maquiada, uma maquiada muito bonita, muito elegante. Mas na prática foi um período de pensamento em que eles concordaram com absolutamente tudo, sem grandes conflitos em relação ao mal que causaram mundo afora. O Dr. Erickson pensa e explica escatologia de uma forma não só escriturística, mas de uma maneira a contextualizar com a história, com o pensamento filosófico, com o pensamento teológico, com as ciências sociais, tá? Com a psicologia, com a sociologia, com a antropologia, com as diversas áreas do conhecimento humano. A física também já começou a invadiu já essa área da escatologia, né? Porque que é mais metafísica, né? Essas ideias interessantes, entre aspas, que existe aí entre os físicos ou entre os propagandistas de uma espécie de mitologia, de uma física avançada. Tá? É um livro fantástico, é um livro interessante, é um livro bastante consistente, que amplia a nossa maneira de pensar e nos possibilita enxergarmos de uma forma mais segura o que se discute hoje, o que se debate hoje. Tá bom? Não é porque a pessoa está usando textos da Bíblia que ela tem, de fato, um compromisso com o Deus da Bíblia, com o Cristo da Bíblia. Às vezes ela tem um compromisso apenas consigo mesma. O importante é isso, dar tempo, ouvir atentamente, refletir, reestudar as Escrituras e observar, né? Qual é o propósito, qual é o interesse. Então, como introdução também, nós estamos apresentando aqui a escatologia elaborada por Miller Erickson, um pensador batista, um cristão. Aí na editora você vai ver, né? Pensamento é um cristão, é um teólogo cristão evangélico, né? Quando começam a dar muito nome, né? Tentam limitar o pensamento dele à denominação a qual ele pertencia. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. O pensamento dele é bem mais abrangente e tem um diálogo bastante intenso com as diversas áreas do conhecimento humano. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz. E continuaremos também com Erickson, tá? Não só Langston, mas também com Erickson. Deus te abençoe.